Olá, amante do terror. Há um bom tempo atrás, eu fiz um vídeo sobre a creepypasta do Smile Dog, que, na minha opinião, era a creepypasta mais assustadora que eu já vi, tanto a própria imagem quanto a história. Eu sempre gostei dela, e eu falei dela lá no início, mas muita coisa mudou, então eu resolvi trazer um remake de uma forma mais atualizada. E finalmente, vocês vão ver o motivo de eu achar essa creepypasta a mais assustadora. A história acompanha a Mary E., uma mulher que teve contato com a imagem amaldiçoada e acabou ficando insana. E eu já adianto, essa creepypasta não tem um bom fim. A história começa em 2007 com um escritor amador buscando informações do caso Smile.jpg para o seu trabalho da faculdade, e ele sabia que existia uma vítima, chamada Mary E. Só que a Mary E. se recusava a dar entrevistas porque não queria falar nesse caso. Mas como o escritor não era um jornalista, ela aceitou junto do seu marido, Terence. Só que, de última hora, ela acabou tendo um surto e se trancou no quarto do casal. O Terence até tentou acalmar ela, só que sem sucesso. O escritor podia ouvir que ela estava com uma voz chorosa, ou seja, parece que foi um evento bem traumático. O escritor ouviu falar dessa tal lenda da internet chamada Smile.jpg, que chamou a atenção dele por causa da falta de informações. Só que as fotos que circulavam pela internet não eram as verdadeiras. O arquivo original.jpg não estava na internet. Então, a única opção disponível era conversar com as possíveis vítimas do caso. Mas o problema é que essas tais vítimas ou estavam mortas ou mentalmente instáveis para dar algum tipo de entrevista, ou simplesmente não queriam, o que dificultava bastante o caso. As pessoas diziam que era falso, e as imagens eram só aquelas imagens distorcidas do 4chan, porque o efeito que a imagem verdadeira tinha era uma epilepsia no lobo temporal e ansiedade aguda, o que fazia as pessoas entrarem em descrença quanto à veracidade dessas imagens. Rumores diziam que essa imagem, a original, teria sido disseminada em vários fóruns de discussão e, em 2002, um hacker invadiu a Something Awful e flodou essa imagem, e tudo isso teria causado uma epilepsia em mais de 400 usuários. Das poucas vítimas que foram encontradas, nenhuma tinha o link direto para essa imagem, tampouco o arquivo original. Mas as pessoas que já viram descrevem da exata mesma forma, uma imagem de uma criatura canina que lembrava um husky siberiano em uma sala escura com uma mão sangrenta acenando lá atrás. O cachorro tinha um sorriso largo na boca com dentes humanos e olhos raivosos. E, pra ser sincero, só essa imagem, sem ser a original, já dá uma sensação estranha. Cai no vale da estranheza, de algum modo. Mas como ele não conseguiu nada com a Mary E., ele tentou contato com outras vítimas possíveis, mas não acabou conseguindo nada. E eventualmente desistiu porque já tinha entrado no primeiro ano da faculdade. Até que, em 2008, a Mary E., a própria, contata ele por e-mail para se redimir e pedir desculpas pelo comportamento, e também para contar sua experiência e o porquê ele deveria desistir daquela busca incessante pelo JPEG. Entrevista do último verão. Querido Sr. L., estou incrivelmente desapontada sobre meu comportamento no verão passado, quando você veio me entrevistar. Espero que entenda que a culpa não era sua, mas sim dos meus próprios problemas que me levaram a agir daquela forma. Eu percebi que poderia ter lidado melhor com a situação. Espero que me perdoe. Na época, estava com medo. Veja, por 15 anos eu sou assombrada por Smile.jpg. Ele vem a mim todas as noites, nos meus sonhos. Sei que parece bobagem, mas é verdade. Há uma qualidade indescritível sobre os meus sonhos. Digo, pesadelos. Só consigo olhar pra frente. E a única coisa ali, cena daquela imagem horrível. Eu vejo a mão acenando. Eu vejo o Smile Dog. Ele fala comigo.
Eu pensei por muito tempo sobre as minhas opções. Eu poderia mostrá-lo a um estranho, um colega de trabalho. Poderia mostrá-lo para Terence, mas a ideia me repugnava. O que aconteceria? Bem, Smile Dog mantivesse a sua palavra, conseguiria dormir. No entanto, se ele estivesse mentindo, o que eu ia fazer? E quem iria me garantir que não aconteceria algo pior se eu não fizesse como a criatura pediu? Então, eu não fiz nada por 15 anos, embora mantivesse o disquete escondido entre as minhas coisas. Todas as noites, durante 15 anos, Smile Dog veio até mim nos meus sonhos. Pediu para que eu espalhasse a sua palavra. Por 15 anos, eu estava forte. Muitos dos meus colegas, vítimas do bot BBS, onde encontrei Smile JPG pela primeira vez, pararam de postar. Ouvi dizer que alguns deles tiraram as próprias vidas. Outros permaneceram em silêncio. São esses com quem eu mais me preocupo. Espero sinceramente que você me perdoe. Mas no verão passado, quando você contatou a mim e ao meu marido sobre a entrevista, eu estava quase perdendo a cabeça. Eu ia te dar o disquete. Eu não me preocupava se Smile Dog estava mentindo ou não. Eu só queria que acabasse. Você era um desconhecido. Eu pensei que eu não me sentiria culpada se você levasse o disquete como parte da sua pesquisa e selasse seu destino. Mas antes que você chegasse, aprendi o que estava fazendo. Eu não podia fazer isso. Estou envergonhada, Sr. L. Espero que com este aviso, você desista de encontrar o Smile Dog. Com o tempo, você pode encontrar alguém, se não mais fraco que eu, mais depravado. Alguém que não hesitará em seguir as ordens. Pare enquanto ainda é tempo. Sinceramente, Mary E. E mais tarde, naquele mesmo mês, o Terence avisou o escritor de que a Mary E, sua esposa, tinha tirado a própria vida. No início, ele não acreditou, mas ele viu nos obituários de Chicago que era verdade. Mary E tinha morrido, embora a palavra suicídio não estivesse descrita no obituário. O Terence disse que ele devia seguir o aviso da sua esposa, mas o escritor não pôde evitar e continuou seguindo. E, em determinado momento, ele recebeu um outro e-mail de um desconhecido com o assunto Smile. Ele dizia o seguinte: Olá, encontrei seu e-mail num fórum e seu perfil dizia que você está interessado no Smile Dog. Eu já ouvi e não é tão assustador como todos dizem. Estou lhe enviando um anexo, apenas espalhando a palavra. Essa creepypasta retrata uma entidade que tem o pseudônimo de Smile Dog ou Smile.jpg. As motivações dela são desconhecidas, mas o objetivo é se espalhar entre as mentes das pessoas o máximo possível. Muitos, depois de ver a imagem, ficam traumatizados ou mortos, mas outros ficam maravilhados e até dispostos a espalhar a palavra. No caso, a imagem verdadeira. E, falando em imagem verdadeira, ela nunca foi divulgada. E mesmo assim, mais de 400 pessoas foram vítimas dela, só que nunca falaram sobre. Resolveram permanecer no anonimato ou a 7 palmos do chão. Smile Dog é uma entidade sanguinária que parece gostar de espalhar o terror na mente de quantos conseguir, e se manifesta na imagem e sonhos, causando pesadelos, e através deles passa a sua mensagem, e se você não seguir, ele vai te atormentar até o fim. Quais são as suas ordens? Repassar a palavra, passar a maldição para uma outra pessoa. Se ele cumpre a palavra ou não, não se sabe, mas convenhamos que uma pessoa desesperada faz qualquer coisa para acabar com seu próprio sofrimento. O que torna essa creepypasta tão boa é a sua simplicidade e, ao mesmo tempo, a complexidade. Você sente como se estivesse na pele do personagem, tentando descobrir, só que sempre se mantendo no escuro. Eu gosto muito desse tipo de creepypasta, tá entre as minhas favoritas, do lado de Abandoned by Disney, uma outra creepypasta simples e complexa bem parecida com essa, que eu adoro.
Mas agora eu quero saber de você. O que você acha da creepypasta do Smile Dog? Teria coragem de abrir a imagem original, aquela que iniciou todo esse desastre? Me diga aqui nos comentários e aproveite para me seguir nas minhas outras redes sociais. E se você recebeu o e-mail com um assunto Smile, eu recomendo que não abra, ou então vai ter que espalhar a palavra também.